Nós estamos aqui hoje com um empreendedor de sucesso, mas que nem sempre a vida dele foi assim. Ele vai contar hoje das histórias de vida, da onde ele veio, da onde ele começou, das dificuldades que ele enfrentou, das dificuldades que ele passou para chegar até hoje e ter a vida que ele tem. E eu quero passar a palavra para o meu amigo Jair. Tudo bem, Jair? Tudo bem, Conde. É um prazer estar aqui com você nessa entrevista ou nesse bate-papo, né? E estou aqui para te escutar e você me escutar. E eu quero te agradecer, Jair, porque eu sei que você não dá entrevista, você é uma pessoa de bastidores, que você é uma pessoa que gosta de fazer, né, as coisas acontecerem, né, de resultado, de ação. E tem muita gente que é assim, né, Jair? Porque tem pessoas que elas não aparecem naquele momento da festa, né? Nós vamos falar muito sobre festa hoje também, sobre eventos, né? Mas essa pessoa é aquela pessoa que está fazendo ali, é como o maestro, né? Tem toda aquela orquestra, né? Ele está orquestrando por trás tudo aquilo que está acontecendo. Mas antes da gente chegar nesse ponto, Jair, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história de vida, quando seus pais vieram para Brasília. Fala para as pessoas, Jair, o que você viveu aqui no início da sua infância de vida? Ok, eu sou natural de Uberaba, nasci em Uberaba. De Uberaba nós fomos para Itiutaba. De Itiutaba nós viemos a Brasília. Quando chegamos em Brasília, a primeira cidade que nos acolheu foi o Gama. E o Gama estava no começo. E nós passamos ali no Gama aproximadamente um ano no Gama. E nesse período o Gama só tinha barraco de madeira. E nós chegamos nessa cidade e conseguimos alugar um cômodo desse barraco de madeira. E ali a gente cozinhava num fogão que se chamava fogãozinho Jacaré, de uma boca, e esse fogão era gerado a querosene, né? A gente comprava querosene para fazer a comida. Então você tinha que fazer primeiro o arroz, depois você fazia o feijão, aí depois você fazia a outra mistura. E dentro desse cômodo, dessa cidade, dentro desse barracão, a gente ia dormir muitas das vezes e via uns ratos passando por cima das madeiras, né? As ratazanas passando por cima das madeiras. E era muito interessante. E assim começou a nossa chegada em Brasília. E aí, depois do Gama, nós fomos para Sobradinho. Só um minutinho, Jair. Só um minutinho. Olha só, gente. Importante. Olha só. Às vezes a gente olha para o empresário hoje, bem sucedido, e não imagina o que ele passou, o que ele teve que fazer para chegar até aqui, as histórias de vida, os percalços, as dificuldades, né? Então hoje a gente olha para o Jair e vê ele hoje um empresário bem sucedido, mas ele morou eu pensei que era um barraco, Jair, mas era um cômodo de um barraco, né? Um cômodo de barraco. Era um cômodo de um barraco. E às vezes você está passando essa situação, você que está assistindo agora, você pode pensar assim, gente, não tem jeito para mim. Eu nasci nessa situação, eu vou morrer nessa situação. Eu moro aqui num assentamento, eu moro aqui numa satélite, eu moro aqui numa favela. Presta atenção, continua assistindo, que tem muita coisa ainda que o Jair vai falar, como ele falou aqui agora. O fogão era de uma boca, não era nem a gás, era no querosene, era como lamparina, né, Jair? Continua falando pra gente, Jair, fala agora, depois que vocês saíram do Gama e foram para Sobradinho. E aí nós saímos do Gama, então, e a outra cidade, a segunda cidade de opção e que a gente enxergava oportunidade era Sobradinho. Nós chegamos em Sobradinho e também morando em barraco de madeira, né? Aí já melhorou um pouco, que era 2 cômodos, não era mais um cômodo só, era 2 cômodos. Saiu de 1 e foi para 2, já. Saiu de 1 cômodo para 2, então foi maravilha, foi bênção. E ali em Sobradinho a gente começou a nossa trajetória, né? E essa trajetória meu pai
trabalhava de pedreiro, né? E pegava obra, tocava obra para casas e todo tipo de construção, né? E aí a renda dele era muito pouca, e eu ainda muito pequeno, ajudando muito meu pai no paralelo, né? Sempre dando um pouquinho de dinheiro para sustentar a casa, o lar. E aí, dentro desse trabalho meu, dessa trajetória de trabalho, eu descarregava caminhão de coco, já fui engraxate, na quadra 8, tradicional quadra 8 ali, de muito tempo. Eu engraxava nos bares da quadra 8, né? De bar em bar, já. De bar em bar, a gente engraxando e trocando ideia e tentando ganhar um pouquinho de um. Muitas vezes alguém pedia desconto, a gente fazia desconto, no engraxava o sapato. Vigiou carro, Jair? Vigiei muitos carros dentro de Sobradinho. E também já carregava compra, vigiava carro nos mercados, vendi muito picolé, din-din, né? Teve um tempo, Conde, que chegava o circo na cidade, ou o parque de diversão, e eu produzi muito din-din, e aí coloquei numa caixa, essa caixa de isopor grande, porque na minha cabeça estava naquilo, cara, eu vou fazer muito din-din, porque o tanto que eu fizer aqui, eu vou faturar, eu vou vender, eu vou escoar esse din-din. Só que, por incrível que pareça, essa caixa é muito cheia de din-din, essa caixa estava pesada. A minha chance ali era tentar escoar os din-din o mais rápido possível, vender esse din-din para a caixa ficar mais vazia. Só que eu não tive a felicidade de vender esse din-din. Eu passava o dia todo carregando a caixa e a caixa não ficava leve, cara, porque eu não conseguia escoar os din-din, né? Então era complicado, porque no final do dia, cara, onde que eu coloco esse din-din para essas caixas ficar mais vazias? A caixa tinha que ficar mais vazia, mas no final do dia eu levei os din-din tudo de volta para casa, todos eles derretidos e com o mesmo peso, né? Mais feliz da vida. Um dia ia melhorar, né? Então, vendi din-din, achei sapato, peguei fila. Eu tinha um cinema dentro de Sobradinho, Cine Alvorada. Esse cinema, ele tinha muito casal, né? Os casais que iam assistir um filme, aquela coisa toda, os namoros e tal, aqueles namorando. E aí, dentro disso tudo, eu pegava uma fila no cinema. E nessa fila, na hora que eu estava perto da boca do caixa, eu vendia meu lugar. E aí ia de novo para o rabo da fila, para pegar e vender de novo o lugar para o cara pegar o bilhete mais rápido. E nisso tudo eu acabava faturava até um dinheiro bom, né? Na fila do cinema, faturando dinheiro, né? Vendendo o lugar da fila do cinema. Que hoje isso não existe mais, não existe isso mais. Aplicativo, né, Jair? Pela internet. Totalmente, então isso mudou. Outra coisa a nível da cidade de Sobradinho também, a gente fazia muito... Teve coisas que aconteceu na minha vida que eu nunca vou me esquecer também. Em algum período em Sobradinho, tinha as senhoras que faziam os canteiros, né? Plantava couve, cebolinha, alface. Eu ia pra rua catar adubo de gado para vender para a senhora fazer os canteiros, né? Jair, eu sei que você tem muita coisa para falar. Olha, você que está assistindo agora, você que é um engraxate, você que está aí vigiando o carro, você que está tendo uma vida simples, humilde, passando dificuldade. Quem quer, não espera. Quem quer, vai e faz. Quem quer, cria as oportunidades, que é o que você fazia, Jair. Você criava as oportunidades. Você não ficava esperando a oportunidade cair do céu. Porque tem muita gente aí que, infelizmente, fica esperando cair do céu. O que cai do céu, que eu saiba, é chuva e trovão. O resto, meu amigo, do céu físico, né? O resto você tem que ir para cima, você tem que correr na frente, não é nem correr atrás. Vá para cima, não fique esperando. Porque também, Jair, o que acontece também? Eu tenho entrevistado amigos que têm contado histórias, né? De sucessão familiar, de história que são pessoas que são bem-sucedidas, que estão perpetuando, estão escalando o negócio da família delas. Mas eu achei muito bacana quando você, Jair, você se dispôs a vir aqui, a falar para as pessoas, né? Porque eu tenho certeza que você teve que tomar uma atitude de coragem, né? De vir aqui, né? Como você é uma pessoa de mais de bastidor,
E assim, e como eu te falei, Jair, as pessoas que estão nos escutando agora, a sua história vai motivar, vai inspirar e vai trazer energia para muita gente, né? Como você mesmo estava falando, Jair, essa sua história de você, poxa, você entrar na fila, olha só. E outra coisa, é a criatividade, porque o empreendedor, ele é criativo. O empreendedor, ele faz diferente, por exemplo, tem uma pessoa que está fazendo do jeito, ele vai lá e bota o toque dele, ele vai lá e bota o jeito dele, né? Continua falando pra gente aí das suas histórias aí. Você tem uma história que você conta, Jair, da escola, né? Que você demorou quantos anos para fazer a primeira série, Jair? Ah, boa lembrança. Na minha infância, no meu... vamos colocar aqui no pré, né? No prézinho. No pré para a primeira série? Primeira série. Primeiro grau, né? Primeiro grau não. Primeiro grau já era a segunda etapa, primeira série. Tá. Na primeira série, prézinho ali, primeira série, eu no colégio, sempre final do ano a minha mãe ia pegar o boletim do colégio, né? E aí todas as mães lá contemplando, alegrando, celebrando, né? Porque o filho tinha passado. E a minha mãe ia para buscar o nosso boletim lá, o meu boletinho, e só tinha MI, né? E eu ficava falando, caramba, fui reprovado em quase tudo. E no outro ano seguinte era a mesma coisa, eu passei 4 anos tirando muito MI, né? E aí chegava eu a refletir isso tudo na minha vida, eu falava, cara, o que eu vou ser da minha vida? O que vai acontecer da minha vida? Então, existia sempre aquela desilusão, né? Falar, cara, todos os meus amiguinhos com a mãe celebravam e tal, e eu lá, pô, no MI, né? Nota positiva, nota negativa, né? E aí você sempre refletia, o que vai ser? O que vai acontecer na minha vida? Né? Então, isso aconteceu muito no meu período de escola. Ô Jair, e aí eu acredito que deve ter batido medo, né? Porque assim, você olha, poxa, porque a gente vive em comunidade, né? Nós vivemos, a gente não vive só, nós não vivemos isoladamente. Então, qual que é o nosso referencial? Principalmente quando a gente é criança, né, Jair? Nosso referencial são os nossos amigos, são os irmãos mais velhos, às vezes é o pai, às vezes a mãe, né? Então, imagina o que passava ali no seu psicológico, naqueles momentos da sua vida, de você querer, né? Querer ir para frente, progredir, mas você estava ali patinando, né, Jair? Como é que você se lembra como é que você se sentia emocionalmente nessa época? Me lembro que eu me sentia totalmente falido, né? Eu me sentia totalmente um cara fracassado, sem possibilidade nenhuma, sem perspectiva nenhuma de vida futura, de êxito, né? Não tinha êxito. Eu pensava que ali eu estava dentro de um quadrado que eu ia viver e morrer naquilo ali, né? Eu não tinha muita solução. Você só questionava, o que vai ser? Então existia isso. Mas nesse período também, eu passei momentos muito fortes na minha vida, de lar, de infância, né? Porque meu pai, ele bebia muito. Meu pai chegava muito bêbado em casa, de madrugada, querendo que minha mãe acordasse, fazia comida para os amigos dele, e até mesmo querendo bater na minha mãe, muito bêbado. E a gente viveu num lar muito conturbado, né? Muito desordenado, muito desequilibrado. Mas tudo isso, a nível de reflexão, eu comecei a refletir passado, presente e futuro. E eu comecei a tomar um rumo na minha vida através de um dia que me convidaram para ir à igreja, né? Então, Vamos fazer um parênteses aqui, Jair. Ótimo. Porque olha só, você falou uma coisa, Jair, muito forte. E olha a vida do Jair, gente. Olha a situação que eles se passaram. Porque a família, Jair, o núcleo familiar, a gente sabe que não existe família perfeita. A gente sabe que existem uma série de situações que principalmente os filhos vivenciam pela experiência dos pais. E você, Jair, você foi um vencedor, porque aquela situação que você via, né, dentro da sua casa, no relacionamento do seu pai, né, principalmente, você tinha opção, como muitas pessoas têm opção na vida, às vezes de ir para as drogas,
às vezes de uma vida tortuosa, né? Sair de casa, enfim. E eu imagino que ali era um turbilhão, né? De situações que você vivenciou na sua mente, medo, enfim. Mas eu também, Jair, eu acredito também que a sua mãe ela teve um papel muito importante na sua vida. E eu queria que você falasse um pouquinho qual foi o papel da sua mãe nessa fase da sua vida, antes de você chegar na sua adolescência. A minha mãe, Conde, ela sempre teve um papel fundamental de que, mesmo que estava tudo errado, mesmo que não era possível, a minha mãe sempre colocava que um dia ia dar certo. Ela acreditava muito na minha pessoa. E ela sempre me defendia, mesmo estando errado. Então ela sempre falava que um dia eu iria crescer, um dia eu iria mudar de vida, um dia eu iria virar a mesa. Jair, desculpa te interromper, mas isso é importante, isso é muito forte. Olha o poder das palavras, principalmente de uma mãe. A mãe, quem tem filho aqui, sabe que a sua palavra, tanto pai como mãe, sobre o seu filho, sobre o que você fala, pode mudar a vida do seu filho. Pode não, muda totalmente a história do seu filho. E foi o que aconteceu na sua vida, Jair. Porque a sua mãe, como você está colocando aqui pra gente, eu nem sabia, né, desses detalhes da sua vida, você está contando aqui hoje pra gente, ela teve um papel fundamental, porque ela determinou que você ia ser uma pessoa de sucesso, que você ia vencer, que você ia superar, mesmo em meio àquela situação, né, Jair, que você estava vivendo ali com seu pai, né, vivenciando tudo aquilo ali. E aí, Jair, continua falando pra gente. Mesmo com toda essa dificuldade, com todo esse cabisbaixo, com toda essa falta de crer, minha mãe sempre colocava que um dia ia dar certo, e ela sempre acreditava em mim. E eu ficava imaginando, cara, como é que essa mulher, que se chama minha mãe, ela sempre acredita em mim? Eu não entendo isso, porque nem eu acreditava em mim, né? Nem eu acreditava em mim. E aí ela fala que um dia iria dar certo, né? E ela sempre, mesmo eu estando errado, ela sempre falava que, pô, não, meu filho é certo, meu filho é bonzinho, meu filho é um cara legal. E eu não era legal, nem era bonzinho, e nem tinha perspectiva de futuro. Mas ela sempre colocava que eu era esse cara, né? Que eu era essa figura. Então ela criava um cenário de que eu era bonzinho, que eu iria dar certo e que tudo ia acontecer a favor da minha vida, né? Então achava super interessante isso. E também, dentro desse prisma aí de família, a minha mãe, ela sempre tinha um xodó, um carinho muito grande. E, cara, eu via isso como uma coisa muito nobre, né? Que eu chegava a analisar assim, porra, alguém acredita em mim, né? Se alguém acredita em mim, então eu vou colocar isso em prática, pô, porque alguém acredita. Pelo menos um acreditando já é o bastante. Então, aquilo ali, como me fortaleceu e como me deu ânimo para mim ser o que sou hoje. É interessante. E teve uma virada, né, Jair? Você me falou que teve uma virada na sua vida, aproximadamente aos 15 anos, na adolescência, né? O que foi essa virada de chave na sua vida, Jair? Porque eu acredito que até os 15 anos, você teve uma vida ali de incertezas, né? Você não sabia o que ia acontecer com você, você não sabia qual ia ser o seu futuro. Você tinha um momento ali de impossibilidades, né? De improbabilidades. E o que foi que aconteceu, Jair? Conta pra gente o que aconteceu nesse momento da sua vida aí, aos 15 anos. Aos 15 anos, eu fui convidado por um amigo a visitar uma igreja. E eu sempre falava, cara, visitar a igreja, tô fora, não queria isso. Mas aí, com toda insistência, eu fui à igreja. E por incrível que pareça, nessa visita da igreja, até hoje, isso me reflete muito forte na minha vida. Por quê? Porque lá eu me converti. Porque lá eu conheci um Deus. Lá eu conheci Jesus, que mudou todo o cenário,
todo o rumo, todo o norte da minha vida. Então, de lá para cá, eu aprendi uma coisa que se chama fé, né? E através dessa fé, eu fui exercitando tudo isso e fui colocando na minha vida que tudo é possível para aquele que crê. Então eu aprendi, de lá para cá, eu não abro mão da minha fé, do meu Deus, do que eu conheci, do que Ele me prometeu e do que Ele fez por mim. Então, sou um cara super feliz, super realizado, porque nos 15 anos de idade, quando eu cheguei naquele local, que eu fui lá por lazer, eu fui lá para ver algumas menininhas bonitas, alguma coisa e tal, mas de lá eu fui contagiado, sem esperar. Então, de lá para cá minha vida mudou. E a tendência de tudo isso na minha vida, até o final, vai ser sempre essa pegada. Você, Jair, teve um momento de impacto, né? Aquele momento ali que você passou, aquilo ali mudou toda a trajetória de sua vida, porque, como você mesmo está falando, eu acredito que havia um Jair de antes, e depois teve um Jair de hoje, né? O Jair que foi antes e o Jair depois, né? E é muito interessante, eu tenho falado, Jair, para as pessoas sobre a inteligência espiritual. E é um dos temas que eu vou falar profundamente sobre isso. O impacto na vida da pessoa, porque existem várias inteligências, Jair, né? A inteligência que a gente que é empreendedor, a gente conhece muito a inteligência financeira. Mas existem outras inteligências, que chama-se inteligência emocional. O que a sua mãe, Jair, ela adotou, o que ela usou com você, foi uma inteligência emocional muito forte, que te impactou. E o que te impactou aos 15 anos de idade foi a inteligência espiritual, que é o que tem servido como pilar e como base para a sua vida, né, Jair? E Jair, vamos falar agora da sua vida, né, da sua parte empreendedora atual. Porque você vivenciou muita coisa na sua vida, você teve experiências diversas na sua vida. Então eu acredito que isso moldou o seu caráter empreendedor para chegar até hoje, né? E hoje você é empreendedor na área de eventos, né, Jair? Na área de eventos, né? Grandes eventos locais aqui em Brasília. Conta pra gente, Jair, antes de você falar dos eventos, eu queria que você falasse pra gente, Jair, como é que você foi entrar nessa área? Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que foi isso? Conde, antes de eu falar sobre essa área, eu vou te falar outra coisa que, voltando lá ao passado, Ótimo. Sobre quando eu fui à igreja e quando eu comecei a exercer fé, a ter fé, a movimentar fé, a sentir fé na minha vida, na minha alma, antigamente eu tinha, dentro de Sobradinho, tem hoje associação comercial. Associação comercial, Conde, eu achava muito assim, cara, isso ali é coisa de empresário, coisa de homens empreendedores. Grandes empresários. Grandes empresários, os caras que movimentam a cidade, que movimentam a Brasília. E eu sempre notava que, cara, será que eu vou pelo menos beirar isso? Será que eu vou pelo menos passar perto disso? Passar na porta, já. E aí, por incrível que pareça, me lembro agora, quando eu passava perto da Associação Comercial do Sobradinho, Associação Comercial e Industrial do Sobradinho, eu olhava aquele prédio e os homens reunidos ali dentro, falando de comércio, de empreendedorismo, e eu fora, passando, eu falava, cara, nunca eu vou ter oportunidade de estar perto disso. Mas ao mesmo tempo, Conde, era engraçado que tinha uma voz para mim que falava assim, você ainda vai estar aqui dentro. E você vai fazer diferença aqui dentro. E você vê o que é isso tudo, cara. Olha a magia disso tudo. Porque eu movimento a associação por quase 20 e poucos anos. Então, 20 e poucos anos, eu influencio, já fui presidente várias vezes, e a gente influencia outros presidentes a ser através da nossa influência. E outra coisa, dentro disso tudo, eu cheguei a movimentar dentro da Associação Comercial vários eventos da cidade de Natal, de alguns movimentos. E dentro disso também, a gente chegou a
a um degrau a mais, que é o que? A federação. Então hoje eu faço parte da diretoria e do núcleo pensante da FACIDF, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Distrito Federal. Então, um cara que passava perto da Associação Comercial de Sobradinho e achava que aquilo ali não era para mim, que eu nunca ia chegar perto daquilo. E aí Deus vem e me faz eu ser o presidente da Associação Comercial por vários mandatos, e até hoje eu influencio na associação, e não só isso. Aí Deus falou assim, não bastou só isso, eu vou te puxar mais para frente. Hoje você vou te colocar na federação. Então hoje eu estou na Federação das Associações Comerciais, sendo também um cara que penso a nível de Brasil em empreendedorismo. Então é interessante, muito rico isso tudo. Muito bom, né? Jair, muito forte isso que você está falando. Você entrou na associação comercial com quantos anos? Eu acho que eu entrei na associação comercial colocar aí por uns 20 e poucos anos, 27. Tá. Uns 27 anos mais ou menos. Então, olha só que interessante. Você via aquilo como impossível. Era algo impossível, né, Jair? Você passava, como você mesmo comentou, você passava na porta e você pensava assim, poxa, né, esses homens aí, empresários, empreendedores, e você era um sonho, né, Jair? Eu acho que aquele sonho foi colocado, né, como você falou, na mudança de vida, na mudança. Porque é o seguinte, Jair, quando eu falo de inteligência espiritual, a pessoa que está nos ouvindo agora é o seguinte: você adquire conhecimento buscando, você adquire conhecimento, né? Tem vários conhecimentos que você adquire. Só que a inteligência espiritual ela tem uma coisa diferente, né, Jair? Porque assim, quando você adquire a experiência espiritual, você recebe inspirações, você vai recebendo inspirações que são sobrenaturais. E eu acredito que uma delas foi essa que você teve, Jair, de você estar próximo de pessoas, né? Você está se cercando de pessoas empreendedoras, e foi um sonho que você realizou, chegando até a associação, e muito mais, né, Jair? Hoje você faz parte da federação, né? A federação, exatamente, né? De todas as associações, né? E isso, Jair, eu acredito também te ajudou muito, né? Ao seu perfil empreendedor, né? Isso te abriu, às vezes, um leque de relacionamento, de negócio, né? E aí, Jair, o que aconteceu depois dessa sua fase na sua vida? Conta pra gente. Aí voltando de novo para a igreja, sempre voltando a alguma coisa de fé, de igreja. Dentro da igreja, a gente sempre fazia alguns movimentos e Deus foi confirmando e falando que era possível eu movimentar algumas coisas de volume de gente. E aí dentro disso tudo aí eu comecei a despontar para evento da minha cidade, que foi primeiro a FEICOTU, que é a Feira da Indústria, Comércio e Turismo de Sobradinho. Então a FEICOTU, ela foi começada de uma coisa que eu não tinha nada nas mãos para fazer um evento grande. E dentro do meu quarto, por incrível que pareça, vi uma voz para mim, cara, vai faz, né? Vai faz. E eu falei, pô, vai faz, mas vai faz como? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho capital para isso. Mas aí tinha uma voz que falou, vai que eu tô contigo. Então eu questionava ainda mais ainda. Eu falei, cara, mas eu não tenho o produto, eu não tenho o material, isso não está materializado. Então é muito complicado quando você enxerga uma coisa, ou quando vem na tua mente o que você tem que fazer, e você não tem nada materializado, né? Não tem nada palpável para você falar, cara, eu vou fazer e vou começar disso. Não tinha o começo de eu começar uma coisa que tinha na minha cabeça que vai e faz. Foi nisso aí que eu comecei a FEICOTU há 23 anos atrás. O que aconteceu nessa empolgação, nessa voz que tinha, vai e faz? Eu fui para a rua e fui fazer, ou eu fui tentar fazer. E como é que foi feito isso? Eu peguei um papel, esse papel estava riscado desde o meu quarto, quando aquela voz que falava vai e faz. Peguei um papel e comecei a traçar. Desenhei uma feira. Desse desenho, sem ter ela em concreto, eu vendi no começo a ideia dessa feira.
né? Eu comecei a vender o stand, a publicidade que não existia, tudo isso através de um rabisco, né? E aí, por incrível que pareça, Conde, a Fake Tour aconteceu e aconteceu com sucesso. De uma coisa dentro do meu quarto, de uma voz que falava assim, vai e faz. E ela foi feita, e ela tem 23 anos. Então, é interessante. Antigamente eu cria muito no material. Para que aconteça tem que estar no material. Só que hoje a minha concepção é outra, né? Pela fé você consegue materializar qualquer coisa. Então, hoje eu creio que do nada você pode virar algo e isso pode virar um tudo. Jair, veio a existência, né? É incrível. Veio a existência algo que não existia. E é isso que a inteligência espiritual ela faz com a pessoa. A pessoa passa a ver o improvável, ela passa a ver o invisível, ela passa a ver o sobrenatural, né? Porque você mesmo comentando, Jair, você, na sua mente, né, você ouviu a voz de Deus, a voz do Espírito, e você foi e botou no papel. Quando você botou no papel, Jair, você já começou a materializar aquilo que estava dentro de você, a sua inspiração, o seu sonho, que Deus te colocou. Foi Deus que te deu esse sonho, que colocou dentro de você. Você botou no papel, né, você começou a materializar no papel, e depois você partiu para a ação. Amém. Né, porque era algo que assim, que até eu acredito que para você, né, Jair, naquele momento da sua vida, era algo improvável, né? Era algo que nunca tinha acontecido ainda, mas passou a acontecer. Porque você também tomou atitude, Jair. Você não ficou esperando. Porque aí está a diferença. A diferença está justamente aí. Quando você parte para a ação, quando você parte para a atitude. Porque ideias, inspirações, muita gente tem. Mas quem executa, as pessoas que agem, são essas pessoas que vão ver, né, acontecer na vida delas e na vida das outras pessoas, né, Jair? Porque eu acredito que você, com isso, você movimenta, né? Quantas famílias, né, Jair? Quantas famílias esse projeto que Deus te deu ajuda? Quantas pessoas são beneficiadas com isso, né, Jair? Fala pra gente, como é que... fica à vontade, mas se você quiser falar de um pouco mais de detalhes, como é que funciona, primeiro você faz um projeto, depois você parte para a ação, você convida os artistas, né, convida a população, como é que é isso na prática, Jair? Na prática você gera todo um esboço para que isso vire realidade. E desse esboço a gente começa a contratar, ver local, ver data, da data e do local você começa a contratar artista, dos artistas você começa a contratar palco, som, iluminação, todo o amparato disso tudo. E todo esse amparato, ele gera aproximadamente de envolvimento de gente, da cadeia produtiva, do desencadeamento de sustentabilidade disso tudo. A gente consegue, dentro de uma feira dessa, a gente consegue contemplar 3.000 pessoas a nível de emprego, direto, indireto, do catador de latinha, do varredor da Fake Tour, do cara que coloca o som, o palco, iluminação, do vendedor de espeto, do churrasquinho. Então tem todo um engajamento disso tudo. Então isso tudo ele vira uma pirâmide, ele vai desencadeando sustentabilidade para todo mundo, cara. É interessante, é muito rico isso tudo. E é por isso que hoje os governantes, é interessante olhar muito para essa parte cultural, porque isso, cara, isso gera muito dinheiro. Isso dá emprego para muita gente. Isso é muito rico. Então, é uma coisa tremenda isso tudo. Enquanto você estava falando aí, Jair, porque a TV também você... Abre um pouco aí a TV pra gente aqui. Enquanto você estava falando, eu estava assistindo aqui um pouco, né? Da feira aqui, né? E muito bacana, estava passando aqui os pequenos empresários, né? Estava passando aqui as festas, né? Que tem na comunidade, né?
e 3 mil pessoas, né, Jair? 3 mil pessoas que vocês movimentam, né? Interessante. Aproximadamente, né? Todo o ecossistema que está por trás dessas festas. Quanto tempo demora para programar um evento desse, Jair? Quantos meses de programação? Aproximadamente uns 3 meses, né? 90 depois, dias uns 3 meses, aí ele vai afunilando, e aí ele vai tendo mais serviço, né? E aí depois do evento tem mais serviço, que você vai tendo que colocar tudo em ordem. Então é mais um mês depois do evento para você ir fechando o evento. Então é interessante. Isso tudo envolve dinheiro, envolve mão de obra, envolve gente, envolve sustentabilidade. Então é super rico, cara. Muito interessante tudo isso, né? Se você, até mesmo eu vou detalhar eu já vou detalhar minuciosamente o que um evento desse envolve, o que um evento desse beneficia a gente, beneficia a cidade, é cara de táxi, é cara de Uber, é ônibus, é todo um engajamento desse povo todinho envolvido dentro do evento. E esse evento ele é regionalizado, né, Jair? Esse evento é regionalizado, ele acontece uma vez por ano, e nós, através desse evento, nós temos hoje um evento que se chama Solidário Brasília. O Solidário Brasília, ele é feito no plano, né? O primeiro ano do Solidário Brasília, ele foi feito no Nilson Nelson, com o Bruno Marrone. Segundo o Bruno Marrone, eles falavam que o segundo maior evento deles em Brasília foi o do Solidário. O primeiro evento, ele falou que foi a Granja do Torto, quando eles lançaram a música do Ruim na Praça, que congestionou a Granja do Torto, foi muito forte. O segundo evento deles foi no Solidário, que eles cantaram pra gente até atrás do palco, porque lotou muito. E dentro disso tudo a gente faz um evento muito focado no social, porque a gente ama essa pegada social. E dentro desse evento nós conseguimos arrecadar 60 mil quilos de alimento. Para o quê? Qual o destino desses alimentos? Creche, orfanato, lar dos velhinhos e outras entidades que a gente mantém durante o ano, que faz bem às pessoas, que mata a fome de gente. Então, o Solidário Brasília é para isso, é a pegada social. Segundo o Solidário Brasília foi no Parque da Cidade, no pavilhão, que foi com quem? Convidamos o Leonardo, foi um mega evento, tremendo, arrecadamos mais outro tanto de alimento. Terceiro Solidário foi no estacionamento do estádio, que foi com o Luan Santana. Então convidamos o Luan Santana para o terceiro Solidário Brasília. E o último Solidário foi na Granja do Torto, que foi o ano passado, com o Eduardo Costa. Então, nesses 4 eventos grandes, que nós tivemos 6 solidários, mas vamos falar desses 4 grandes, porque os outros 2 foi tudo driving, que foi no período da pandemia. Então, não contamos muito forte eles. Mas até aqui, dentro desses 4 eventos, que o último foi na Granja do Torto com o Eduardo Costa, nós já arrecadamos quase 200 mil quilos de alimento para esse povo. Creche, orfanato, lar dos velhinhos, meninas carentes de alguns abrigos de freira, de casa de recuperação. Então, vários benefícios já feitos através do Solidário Brasília. Isso é mágico. Eu falo que isso é muito mágico, porque fazer o bem às pessoas, querer o bem às pessoas, ver alguém que está com fome e alimentar essas pessoas, isso se chama coisa mágica, tremendo isso tudo. Então, eu tenho pedido a Deus para gastar tempo que eu tenho de vida pensando muito na pegada social, porque eu amo fazer social. Para mim isso é algo muito tremendo. Jair, você quando tinha 7 anos de idade, meu amigo, você imaginava, quando você estava lá, quando você contou que agora há pouco, você chegando em Brasília, no Gama, passando todas aquelas dores, todas aquelas dificuldades que vocês passaram ali no início da sua vida aqui em Brasília, você imaginava que você estaria fazendo o que você faz hoje? Jamais, jamais. Eu nunca pensaria e nunca passava na minha cabeça eu estar hoje onde eu estou.
para mim seria impossível, né? Totalmente impossível. Não veria chance. E incrível, Conde, que nessa pergunta que você está fazendo, eu olhava para mim um cara sem chance. Era um cara que não tinha possibilidade, eu não conseguia prospectar, né? Eu não conseguia ver no futuro algo tão brilhante. Isso tudo, cara, eu agradeço muito, fortemente a Deus. Deus me contagiou, Deus fez algo muito tremendo na minha vida, e isso não é aquele achismo. Ah, eu acho que foi. Não, eu tenho certeza que quando eu conheci e quando eu vi Deus mais de perto, eu vi que tinha possibilidade. Eu vi que a coisa tinha chance. E que legal, né, cara? É muito mágico. Eu falo que é a palavra mágica, porque eu conheci e criei, né? Fui crendo nisso tudo. E dentro disso tudo hoje, pra mim, eu me sinto, cara, eu sou o rei, cara. Eu sou o cara mais contemplado do planeta, porque era uma versão que não tinha nada para dar certo. E Deus falou pra mim que tinha possibilidade de dar certo. E hoje eu tô aqui falando contigo, de um cara que tinha tudo para dar errado e que hoje está aqui sendo entrevistado por você, com o maior carinho, e falando para você que, cara, tudo é possível. Amém, Jair. Olha, é muito forte. Eu estou até emocionado aqui, porque quando a gente fala, Jair, da nossa vida, as nossas palavras, ela têm energia. E eu tenho certeza que as suas palavras agora energizou, contagiou muita gente que está assistindo agora. Eu não sei nem mais o que te perguntar, Jair, porque assim, eu acho que você já falou tudo, você resumiu tudo aqui pra gente. É claro que nós vamos continuar, se você quiser falar sobre outros assuntos, mas eu quero falar para essa pessoa que está nos assistindo agora. Você que acha que a sua vida é impossível, você que acha que a sua vida é improvável, você olha para a sua condição hoje que você está passando, a sua condição dentro da sua casa, do seu lar. Às vezes o seu lar está destruído, ou está desconcertado, está desajustado. Você não vê perspectiva do seu futuro. Você olha para a sua condição e não vê condição de futuro. Está aqui um exemplo de vida, uma história de vida linda, uma história maravilhosa, de que a inteligência espiritual pode transformar a sua vida. Basta você querer tomar a atitude certa, como Jair fez. Não estamos falando aqui, não estou aqui falando de religião, né? Não estamos aqui, você buscou um caminho, Jair, você buscou, como você mesmo falou, você buscou uma fé cristalina na fonte, né? Você buscou uma fé em Deus. E isso fez toda a mudança na sua trajetória de vida. Então eu quero que você reflita, né, sobre a sua vida atual e pense que para a sua vida tem jeito. Para a sua vida, o impossível pode se tornar possível. O improvável pode se tornar provável. E o natural pode se tornar sobrenatural. Jair, nós estamos aqui, se você quiser falar mais, nós vamos ficar aqui o tempo que você quiser falar. O que você gostaria de falar mais para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Eu só queria finalizar que a cada tempo que passa, vai crescendo a questão de ser apaixonado por Jesus Cristo. Então, eu sou grato a Deus e cada dia eu me apaixono mais por Jesus. Então, Jesus para mim é algo muito... não tem explicação. É igual o apóstolo Paulo começa a falar. É inefável. Não tem como exprimir e explicar por palavra o que é esse amor de Jesus para comigo e para conosco. É tremendo isso tudo. Então isso tudo é uma mágica. E por que a gente fala de mágica? Porque não tem pé, cabeça, lado, ponta. É algo que não tem explicação. Então, em resumo, é inefável. Não tem como exprimir, explicar, se colocar, tentar reprogramar, não tem como. É algo que é só a gente sentindo para ver. Então, eu sou apaixonado por Jesus. Faz um convite para essa pessoa, Jair, que tá te assistindo agora, que assistiu a gente até aqui. Faz um convite para ela
Meu convite para você que está nos assistindo é que você dê oportunidade de conhecer Jesus, cara. Cara, é algo maravilhoso. Independente de religião, independente de credo, de cor, de qualquer coisa. É leve. Pega isso aí como leve, uma coisa bem tranquila, bem suave. Conheça mais essa essência de Jesus para a tua vida. Porque isso muda muito. E nem estou te falando aqui, não, por causa da religião, por causa de dogma, por causa de... Não, nada. Esquece de tudo isso. Pensa, olha e deixa Jesus entrar na tua vida de forma leve, carinhosa, e você vai ver a diferença. Tamo juntos. Jair, muito obrigado pelas suas palavras, pela esse momento aqui especial que você nos deu a oportunidade de estar compartilhando histórias pessoais, né, íntimas da sua vida, que talvez muita gente não sabia, né, muita gente que às vezes até te conhece, são seus amigos, mas não sabe, né, e assim, eu fico muito feliz, porque é isso que eu tenho tentado falar para as pessoas, Jair, que existe algo que não é fanatismo, que não é religiosidade, que não é religião. É uma energia que está acima de todas as energias, que é uma inteligência que está acima de todas as inteligências, que eu chamo de inteligência espiritual. Muito obrigado, Jair, por tudo, e que você continue sendo essa pessoa brilhante, com essa energia vibrante, e obrigado de coração, meu amigo. Vamos juntos. Juntos. Amém.